después, pasado 3 años, en 2014, en 2015, año pasado, las alcaldías, los ayuntamientos donde estos puntos eran muy fuertes de luz de Twitter, las plataformas municipalistas del nuevo municipalismo, junto con Podemos, Izquierda Unida, algunos con PSOE, están en poder. Entonces, hay ahí, no tenemos aún investigaciones profundas sobre esto, pero ya sabemos que hay ahí alguna conexión en esta otra manera de hacer, de tomar el poder. ¿Cómo utilizar las plataformas para eso? Pero tampoco yo sé que va a pasar de ahí para adelante, cómo están los controles, pero solamente para comprender que hay una conexión fuerte entre las redes y las calles, y la producción del espacio y la tomada del poder. Ahí son unos mapas. En Taksim, Parque Gezi, ahí en Turquía, también en 2013, ocurrió una gran manifestación que tomó todo el país, y que era porque el Estado había proyectado una asociación público-privada de un shopping center por arriba de un parque, de un territorio público, y las personas tomaron las calles durante casi un mes en toda Turquía. Entonces, fue súper fuerte. Ahí está el proyecto, la plaza, y después este proyecto neoliberal que las personas consiguieron conter. Claro que poderíamos estar aqui horas analisando a organização disso, como passou, que passou agora, pero solamente para dizer que também as manifestações em la calle são muito artísticas e muito culturais, e muito poéticas, e muito afetivas. Então, há cambio de las vanguardas que marchavam todos de rojo, com suas bandeiras, como o 1º de maio aqui, de los sindicatos muito organizados, esta multitud que é muito híbrida e heterogênea. E os espaços são muito interessantes, porque eles normalmente quedam aí nessas praças durante tempo, e aí há um mapa desta praça com anarquistas, comunistas, socialistas, nacionalistas, LGBT, green, muslims, kurdos, futebol. Então, o primeiro espaço aí listado se chama Common. Não sei, não me aprofundei nisto, pero vamos tentar fazer isso no futuro. Outro exemplo muito interessante, mais barrial, mais de vecinos, é em Gamonal, Burgos, que em janeiro de 2014, o alcalde tentou proponer aí projeto que ia acabar com o aparqueamento público e tal, e as pessoas, os vecinos, tomaram a calle e reconstruíram com suas manos a calle. Então, é muito interessante como estes grandes projetos são expoente de como o capital avança em território, mas as pessoas também já sabem disso. Bueno, agora vou falar de Belo Horizonte, de la cidade onde vivo e onde trabalhamos. Bueno, Belo Horizonte é uma cidade de mais ou menos 5.200 milhões de habitantes, mas em sua região metropolitana como todo, estamos bem no meio, bueno, aí cerca de São Paulo e Rio. E uma coisa que eu gostaria de dizer é que, para nós, em nosso grupo de investigação, a mais clara ação do urbanismo neoliberal está em las associações público-privadas. ¿Por quê? Dizem, o Estado não tem plata. Claro que não tem plata, porque estão pagando a deuda. A deuda que, em Brasil, hoje, consome quase a metade do PIB. Então, esta deuda va para quem foi hecha como, então aí estão, não há dinheiro, não é porque não há dinheiro de impostos, pero não há dinheiro porque estão pagando os bancos coisas que não sabemos exatamente o que. Bueno, em nosso país há uma lei general de todo o país que se chama estatuto, uma normativa que se chama Estatuto de la Ciudad. E era muito de esquerda e progressista quando começou, mas depois, de los 5 instrumentos urbanísticos se chama Operação Urbana Consorciada, que é uma associação público-privada, e que se permite, incluso, que os territórios, os polígonos que estão dentro desta Operação Urbana Consorciada, que é um estado de exceção, em grande plano da cidade, sejam gestionadas por las empresas constructoras. Então, as construtoras não lhes interessa solamente construir a obra, pero les interessa depois manter. Eu penso que a Alameda e toda essa região central aqui é isto que está passando. E dizem APP, como se não fosse nada, pero é uma
privatização do território. Em Belo Horizonte, agora, e nesse momento, estão privatizando todo o que é público. E, ao final, eu vou ensinar uma empresa que criaram para fazer este processo de privatização do território. Estamos investigando com um grupo. Bueno, então, esta ideia de cidade-empresa está aí muito forte, vou passar mais rápido. E nós, arquitetos e urbanistas, pero também sociólogos, geógrafos, economistas involucrados nesses grandes projetos urbanos, somos cúmplices do que está passando. Então, penso que temos que pensar fortemente em nossa posição ética aí. Aí é para falar dessas, como funciona uma operação urbana consorciada, vou passar isto. Então, as resistências. Estes íconos, não sei se está aí, o chico que falou de iconoclastistas ayer, pero eles têm, os iconoclastistas têm íconos disponíveis para utilizarmos. Então, utilizamos muito desses íconos. Em Belo Horizonte, no centro da cidade, na origem da cidade, que é uma cidade muito jovem, temos 120 anos mais ou menos, temos uma praça e aí está a primeira estação, a estação central, que é hoje um museu de artes e ofícios. Esta praça é muito utilizada por todos, incluso por programações de igrejas e tal. E a dueña deste museu não les gusta muitos pobres aí, então hice um pedido ao CADE que fizesse um decreto para se proibir eventos nessa praça, porque estava atrapalhando, estava aborrendo aí a sistematização deste museu, como funcionava. Aí está a praça com muita gente e sem gente, com pouca gente. Então, o que passou? É que esta mulher é dueña de uma das maiores empresas de urbanização e empreiteiras de grandes obras em Brasil, se chama Andrade Gutierrez. Solamente para acordarmos disto, porque ela, que está involucrada nesse processo de gentrificação, que é uma curadora, uma diretora de um museu, que é a ponta da gentrificação deste território, é também quem vai proponer uma grande operação urbana consorciada, uma PP para ir com sua empresa 15 anos depois. Então, estamos fazendo estas linhas do tempo, esta cartografia para ensinar como estão todos involucrados nisso, incluso os artistas, os curadores e os admiradores da cultura. Aí, quando este alcalde hizo esta determinação, esse decreto, na semana seguinte, os movimentos de Belo Horizonte que culturales de las calles totalmente desorganizaram, inventaram uma praia. Belo Horizonte não é praia, pero inventaram uma praia de la estação. E aí, todo sábado, há uma grande fiesta, e estão aí, com carnaval. Depois disso, Belo Horizonte não havia carnaval. Agora temos um carnaval desde 2010, com mais de 1 milhão de pessoas nas calles, de uma maneira completamente insurgente contra a alcaldía. Então, em Belo Horizonte temos um pouco isto de unir, juntar a festa e a política de uma maneira que é a tomada do território. Aí está um edifício ao fundo de Niemeyer e uma praça estilo neoclássico onde as pessoas tomam toda a cidade de maneira indisciplinada. Bueno, então, haciendo este panorama, nosso grupo surgiu aí de las calles, de los movimentos, porque estávamos atuando de uma maneira muito informal com os movimentos a partir da universidade. Eu sou professora, investigadora de maestria, incluso de doutorado e de grado. E, então, temos alguns princípios ou coisas que nos guiam, ou, em verdade, que se passam e agora estamos tentando organizar. Hacemos parte de atores heterogêneos, já falei disto, em defesa de los comunes urbanos, já falei também de como lidamos com esta ideia de que há um capitalismo pós-fordista que atua no espaço, produz no espaço. Trabalhamos, então, tanto em las calles com os movimentos, quanto em la fiscalía, fazendo denúncias e produzindo material técnico para a fiscalía, pero também, junto com os movimentos, tentando decifrar estes planeamentos urbanos, essas normativas que são legais, muito difíceis, complexas, os movimentos não compreendem. Então, fazemos isso, tentamos traduzir
las informaciones muy complejas en diagramas infográficos, líneas del tiempo, vídeos, GIFs animados. Utilizamos streamings, fanpages, blogs, muchas cosas para intentar movilizar a las personas y explicar lo que pasa. También, diferente de una posición más científica, nosotros trabajamos con el siguiente: no somos neutros, no tenemos hipótesis a serem comprovadas, porque trabajamos en tiempo real. Entonces, si trabajamos en tiempo real, produciendo información y conocimiento, hacemos apuestas políticas claras. Entonces, esto es bastante claro en la universidad, todos saben que somos así. Incluso en los grupos de investigación, incluso las agencias que financian, ellos saben de esto. Y una cosa que empezamos a hacer es crear un ambiente para que los activistas urbanos de la ciudad pudiesen hacer maestría y doctorado. Entonces, yo oriento muchos activistas. ¿Y qué hacemos? No tenemos plata, solamente tenemos becas para grado, estudiantes de grados. No tenemos plata para hacer nada que van a ver ahí. Pero las maestrías, las asignaturas nuestras, somos 5 profesores, los estudiantes de doctorado y maestría, todos trabajamos con nuestros proyectos. Entonces, la investigación de doctorado es una acción cartográfica activista. Entonces, podemos hacer muchas cosas porque ya está ahí en su trabajo. Bueno, este es un espacio, claro, no tendríamos espacio, la universidad no quería nos dar un espacio cuando surgimos, ocupamos la terraza, un espacio súper precario, pintamos, estamos ahí ahora oficialmente, pero estamos ahí con este tema. Tenemos más o menos 40 investigadores trabajando, 5 profesores, algunos doutorandos, mestrandos, estudiantes com becas e activistas da cidade que estão aí por seu interesse próprio, e de outros grupos de investigação e tal. E neste espaço também recebemos os movimentos que não têm território, espaço, plaza para trabalhar. Então, hacemos isto. Em Brasil, há uma coisa que não sei se há em México, que é uma extensão universitária forte, que nos legitima, porque em seus textos todos dizem tem que trabalhar com os movimentos sociais, com a comunidade. Bueno, então estamos aí. E há um conceito de tecnologia social que foi hecho para quê? Para que pudéssemos ter uma situação também de investigadores, de produção de tecnologia social, de investigações que são hechas de maneira mais horizontal, junto com as comunidades, e não de arriba, ou como uma consultoria, uma assessoria para a cidade. Bueno, alguns autores não são muito importantes, como os pós-estruturalistas franceses, não é muito decolonial, pero de alguma maneira estes pensadores fazem um processo quase que de decolonização da filosofia, atacam muito de frente toda esta lógica cartesiana, racional e tal. Então, utilizamos a ideia de cartografia a partir de Deleuze e Guattari. Então, isso é uma coisa importante, porque para nós, cartografia indisciplinar, que juntamos as duas palavras, é uma maneira de investigar, um modo de fazer investigação, e não somente dibujar, trabalhar com representações ou referenciar. Cartografia é alguma coisa que seja inacabada, aberta, conectada em múltiplas dimensões, e que se pode trabalhar com arte ou com ações políticas. Então, temos este texto aí, neste livro de Deleuze e Guattari, Mil Pesetas, que eles têm esses princípios da cartografia e da calcomanía. Então, aí, uma investigadora em Brasil, falando de esto, fazendo uma comparação com o método científico, com o método de pesquisa-ação ou o método de etnografia, diz que a cartografia corre como um dispositivo, pois é um encontro entre o investigador e o objeto. Então, é uma nova maneira de produzir o conhecimento e que hace parte desta cartografia criar novos mundos. Então, claro, sabemos que quando se cartografa, tem coisas que são subjetivas, como falamos ayer, e então também produzimos mundos, produzimos coisas, e não solamente representamos coisas. E aí que podemos expandir isto para outros grupos que não são solamente investigadores. Nossas cartografias, então, invertemos o conceito de método para O2 Meta, que o caminho é o foco. Não
temos alguns objetivos, temos que escrever projetos, programas, mas está sempre muito claro que, como estamos trabalhando em tempo real, nossos objetivos em nossos cronogramas de ação vão estar sempre totalmente cambiados toda semana, porque todo muda e vai depender do que vai estar ocorrendo na cidade, com os movimentos e as lutas. Outra coisa é que não separamos sujeito investigador de objeto investigado, porque nós também somos objeto das lutas. Então, há aí uma outra questão a se pensar. Hacemos micropolítica, pero compreendemos que temos que criar uma conexão entre as lutas locais de los movimentos sociais e as macropolíticas de la ciudad, del país e del mundo, porque o neoliberalismo produz como uma indústria suas ideologias e seus modos de fazer, ¿no? Espaço, personas, subjetividades e tudo. Bueno, e outra coisa é que nossos dispositivos tecnopolíticos que hablamos, muitas vezes, a maioria são destituintes, porque hacemos muitas denúncias na fiscalía e muita mobilização, pero nos interessa muitíssimo fazer processos mais constituintes. Então, se estamos criticando alguma coisa, que vamos proponer? Neste momento, temos solamente 3, 4 anos de grupo, já estamos tentando fortemente não deixar que todo o nosso tempo esteja involucrado em las lutas por destituir, pero queremos também produzir novas maneiras de produzir espaço. Há organograma para compreender à direita o método da cartografia, as tecnopolíticas, arriba as calles, as ruas, aí que hacemos aí, né, com reuniões, audiências públicas e tal, abaixo as redes. Uma parte das redes digitais utilizamos para comunicação e mobilização, blogs, fanpages, streams e tal, pero também hacemos investigação em rede, que é a primeira coisa que vou ensinar aqui daqui a pouco. Aí este conceito de tecnopolítica, que praticamente é como utilizar as redes sociais para conectar as calles e as redes, as pessoas duplamente, assim. E utilizando estes suportes aplicativos, plataformas que já estão, do tipo Facebook, Twitter e tal. Aqui somos nós tentando compreender o que passa, porque imagínate, estamos em las lutas todo o tempo. Então, temos pouco tempo para sistematizar, incluso nossa metodologia, mas agora estamos tentando. Então, aí seria como a luta social, a luta territorial, e os grupos de investigação involucrados, o Ministério Público, que é a Fiscalia, os movimentos sociais, culturais, ambientales, os sindicatos, às vezes os partidos, como cada luta, este é diagrama genérico, solamente para tentar fazer isto, para aplicar em nossas lutas. Aí está solamente uma organização que à direita é programa de extensão que se chama IndieLab, com seus projetos de extensão e as frentes de ação, e à esquerda é nosso grupo de investigação mais científica, pero cartográfica, que temos investigações que produzimos material mais investigativos, textos, artigos científicos e tal. Para nós, uma teoria é uma caja de ferramentas. Então, tem que servir para algo, senão não passa. Então, de aí já... Este é projeto que vou ensinar primeiro, que é, na verdade, a última coisa que estamos fazendo. Pero como, de aqui para adelante, eu vou apresentar nossas ações, e pode ser que não tenhamos tempo, eu vou apresentar primeiro esta plataforma, porque me interessa muitíssimo, Consuelo e companheiros investigadores, ativistas de México, nos interessa muitíssimo criar uma rede de trabalho coletivo, colaborativo, com banco de dados. E em Madrid já estamos articulando isso, em Bogotá, em Equador, em Brasil, com grandes oficinas como de Carlos Weiner em Rio, e com Raquel Droni, que observa SP. Então, estamos tentando agora e pensando este projeto. Estamos dibujando e vai ser financiado. Então, o que passa? Aí, como estão vendo, teremos interesse em cartografiar urbanismo neoliberal, produzido por el Estado capital, e urbanismo biopotente, produzido por las resistências como fazem la ciudad. E aí, agora, solamente temos um blog, e neste blog temos
links para fanpage, para o CrowdMap, que eu vou explicar, que é nossa plataforma que utilizamos, aplicativo de georreferenciamento, e a Wiki, que é onde ponemos as informações todo o tempo. Então, o CrowdMap, nós demoramos um tempo para escolher qual plataforma íamos utilizar. Não queríamos utilizar o Google, por motivos óbvios, CrowdMap é uma plataforma colaborativa. Ayer Emílio falou um pouco dela, do Shahid, e podemos adaptá-la. Então, que é interessante para nós outros investigadores? Primeiro, nesta plataforma podemos trabalhar colaborativamente com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Então, é bom. Podemos controlar para que temos muitos graus de controle. Então, podemos ter solamente os grupos de investigação atuando. Então, nos interessa. Podemos enviar relatos. E quando enviamos relatos, o que passa? Podemos fazer um questionário que genera uma planilha Excel. Então, os dados podem se organizar e podem também se exportar e importar, incluso os mapas com outras denominações. Então, é interessante, podemos importar e exportar para ArcGIS e todos os outros, incluso de Google Maps. Então, é interessante para nós outros. Aí está solamente para mostrar que, se entras em urbanismo neoliberal, vai ter depois categorias para escolher que tipo de projeto ou urbanismo estão cartografiando. Se adentra em urbanismo biopotente, também vai escolher. Tentamos fazer comparações para que podamos comparar depois. E as transversalidades. Um exemplo de transversalidade que poderíamos dizer que não é nem do Estado capital e nem do urbanismo biopotente, porque é híbrido. Por exemplo, quando um juiz determina alguma coisa que é muito boa para os movimentos, quase um manifesto a favor de los movimentos, pero es del Estado, pero es bueno para los movimientos. Entonces, vamos tener ahí un espacio intermedio. Ahí está la manera que, lo segundo, este del medio, ¿tenemos un apuntador? No, se no hay problema, no hay problema. Tranquilo, aquí estoy con la mano, vale. Entonces, aquí, tranquilo, mejor. Ahí. Entonces, ahí tenemos este cuestionario, donde estamos haciendo ya en portugués y en español. E aqui temos uma visualização de como isto queda aí na plataforma. Pero agora estamos pensando um projeto para que tenhamos um programador e outros técnicos para que possamos ter isto de verdade, não somente um link que te vayas para Facebook e tal, para que tudo esteja embedado aí e conectado. Então, um sonho é que eu possa fazer um polígono para fazer um relato, pero também uma linha del tempo que está aqui abaixo, porque estamos produzindo todo isto, pero separado. Eu vou mostrar. Hacemos a linha del tempo em Photoshop, hacemos cada coisa em um lugar. Então, estamos muito interessados em ter uma plataforma onde, enquanto hace uma coisa, se põe uma hashtag, já gera por exemplo, esta cartografia de rede, essa topologia de rede, como se conectam as curtidas em la rede, depois no território que passa, e como são os infográficos desta luta específica, e os GIFs animados. Então, estamos, e a Wiki, tudo que possamos fazer juntos. Então, agora vou começar a mostrar nossos casos, que são as frentes de ação reais e cotidianas de las lutas. Bueno, aí está a cidade de Belo Horizonte. E mira esse grande polígono irregular. É uma mancha que é uma operação urbana consorciada Nueva BH, que hoje se chama ACLO, porque cambiou de nome. Então, está aí. Outro território que estamos atuando é em outra operação urbana que se chama Isidoro. Outro é a região central, este polígono da região central, muito parecido com este tema aí da Alameda. Depois, uma outra região, que é a cidade, que temos muitas ocupações de terra informal, pero organizadas com movimentos organizados, como as brigadas populares e tal. E outro que é um parque. Então, esta primeira luta foi a primeira luta de nosso grupo. É muito interessante que
estávamos involucrados em investigar o que passava com esta operação urbana, que teria que ser toda pública, participativa por lei, por las normativas legais, pero estavam sendo escondidos e descobrimos e começamos a investigar. Hicimos uma denúncia na fiscalia com 900 páginas, que está todo online aí, de todas as irregularidades que sabíamos que havia. Pero, ao mesmo tempo, também dentro deste território, pero sem pensar nisto, estávamos atuando com uma favela pequena que estava debaixo deste grande projeto urbano, a maior torre da América Latina, que ia ser por arriba de um barrio tradicional, como um casco viejo de uma cidade de 100 anos, e uma favela. Então, atuamos aí, mesmo distribuindo folhetos, fazendo diagramas, explicando para as pessoas que estava passando aí. Então, toda vez que quando hicimos um grande evento aí, neste mesmo dia, a construtora involucrada pôs em seu blog, na fanpage, que não, este projeto não estava aprovado, que não era verdade, já estavam com medo do que poderia passar. Então, é muito interessante porque, às vezes, solamente de fazer uma ação de divulgação e de mobilização social, esses projetos desaparecem. Depois, estávamos, ao mesmo tempo, também atuando em uma alameda que lhes quitaram as árvores gigantes. Belo Horizonte é uma cidade que não há muito espaço verde assim para quedar. E hicimos por primeira vez o crowd map, hicimos alguns diagramas para mostrar, para ensinar para as pessoas que queriam fazer aí um estacionamento, um parqueadero subterrâneo. Então, estavam quitando as árvores, por isso hicimos esta denúncia, e foi ao mesmo tempo que Parque Gezi estava passando por este processo. Então, aí hicimos umas charlas coletivas, atuamos tentando fazer um tipo de conexão. Isto foi um mês antes das jornadas de junho de 2013 em Brasília, que é nosso 15M, podemos dizer. Aí, este projeto desta operação urbana, neste momento, que hacíamos? Éramos poucos, não éramos 40. Eu teria uma estudante de grado que estava fazendo uma cartografia e produzindo muito material para denúncias em la fiscalia também, e mobilizações sobre esta atuação em la Vila Dias, nesta favela. Também, ao mesmo tempo, para justificar e para que ela tivesse... Então, nossa produção de conhecimento é feita assim, quando necessitamos, hacemos, para ser utilizada. Então, ela hizo uma bela monografia que poderia ser um projeto de tese, tranquilamente, porque muitas pessoas estavam trabalhando juntas. Então, é outro paradigma também. Normalmente, temos a ideia de copyright, de autoria e tal, mas quando tem um grupo de 40 pessoas, estão todos trabalhando juntos, aí está um tema que temos que debater na universidade. Porque a autoria coletiva, como está? Será que somente eu, que sou doutora, professora, coordenadora de teses, posso assinar? Ou é um trabalho coletivo participativo? Estes temas das calles, da multitud, nos atravessam institucionalmente e nos atravessam incluso com este dibujo do que queremos de nosso grupo de investigação. Não queremos tampouco que seja totalmente horizontal. Claro, eu tenho responsabilidades, vou firmar os projetos, pero, ao mesmo tempo, como fazer para que seja mais participativo, menos vertical? Então, Nanda estava aqui produzindo também um conhecimento que era para todo mundo. Então, todos sabemos todo o tempo que estamos produzindo coletivamente, que nada é solamente de nós outros, incluso junto com os movimentos. Às vezes, ponemos incluso os movimentos firmando nossos artigos, por exemplo. Aí está um dos diagramas para explicar, ensinar às pessoas que passava com esta operação urbana. Depois, quando a fiscalia hizo a denúncia oficialmente, a alcaldia, o ayuntamiento, produziu uma cartilha. E esta cartilha era para dizer que esta operação urbana era maravilhosa para as pessoas. Nós fizemos outra cartilha 3 dias depois, ensinando todo o que passava, desvelando os problemas aí e as irregularidades. Outra coisa que hacemos, e como resultado desse processo, 2 concejales da alcaldia estão sob processo judicial. Um teve que sair de Belo Horizonte. A construtora Odebrecht está sendo denunciada também na justiça. Então, é muito interessante porque
normalmente temos resultados que são hechos por a própria fiscalía. Então, nossos objetivos, não sabemos nunca que vai passar, não podemos prometer nada, pero passa, ¿sabes? Então, é bueno. Outra coisa que hacemos, eventos culturais. A universidade não vai me dar plata para levar militantes engajados, activistas, artistas, para um congresso acadêmico. O que hacemos? Eu sou muito invitada para ser curadoria de eventos culturais. Então, normalmente, eu cruzo as coisas. Invito acadêmicos, mas invito também os movimentos sociais, que facilita que podamos cruzar. Outra coisa é quando, por exemplo, aqui foi a Alcadia estava fazendo isto. Um evento que se chama Noite Branca, que há na França, que é super fancy, chique, guay e tal. Chévere. Pero nós nos inscrevimos aí, e os iconoclastistas estavam aí, e trabalhamos com eles. Dissemos, temos uma operação urbana, temos que agir, vamos fazer junto este mapeio, e eles disseram, vamos. Então, depois produzimos este material, que foi distribuído junto com este periódico de la Alcadia. Então, a Alcadia queria nos matar e matar a todos. Então, produzindo uma denúncia do que passava aí. Então, utilizamos muitas plataformas, incluso estes eventos artísticos. Este foi outro que eu sou curadora, que passa todo mês de janeiro em Brasil, em Belo Horizonte. E invitamos Domênico de Siena, que estava aí, para falar de urbanismo tático. Invitamos outros investigadores, fizemos workshops, e um deles era estar em um bairro e fazer esses cartazes. Criamos um blog para que as pessoas compreendessem o que passava com esta operação urbana. E aí, começamos um blog. Também, todas estas ações, produzimos uns posters. Eu tenho aí, em minha maleta, depois posso ensinar para quem quiser. Uns posters, cartilhas, georreferenciados, pero junto com linhas del tempo. Então, nos interessa muitíssimo conectar as linhas del tempo com a territorialidade, de como passou. E, por detrás, ponemos mais textos técnicos, vai variar. Então, para todos, nas nossas frentes de ações, hacemos essas linhas do tempo, pero de uma maneira que é muito trabalhosa, porque temos que, primeiro, coletar as informações e pôr em la wiki. Então, está tudo aí comprovado. Estamos, incluso, fazendo uma coisa, ponemos QR Code, não sei como se chama aqui, Emílio, um QR Code, não sei. Que as pessoas podem estar aí neste mapa, nesta linha do tempo, e se vai diretamente ao wiki para comprovar que esta informação é correta. É como se fosse uma fonte, uma referência técnica. As notícias destas construtoras, empreiteiras e até mesmo do Estado, damos print. Por quê? Porque, claro, quando hacemos as denúncias, eles retiram. Então, printamos para pôr aí. Então, podem retirar, que vai estar aí printado em la wiki, que está disponível para as pessoas. E ponemos também uma legenda para, o que está fazendo. Então, estamos tentando desenvolver um método para isto. Para arriba, o Estado capital, para abaixo, os movimentos e as resistências. Então, é um pouco o que passa aí. E também as linhas coloridas são de coisas específicas. Então, aqui é quando indisciplinar, e temos sempre nós outros aí. O que estamos fazendo? Então, criamos uma linha onde entramos em las lutas, até mesmo para saber como estamos fazendo e tal. Bueno, uma outra plataforma que estamos trabalhando no centro da operação urbana, como vê aqui. Aqui está esta grande operação urbana. O centro da cidade é um encontro de dois ejes muito importantes. Claro, é a região mais gentrificada, pero gentrificada em seu princípio de desvalorizada, com os drogados, prostitutas, porque o Estado deixa que passe, é de propósito, como disse Neil Smith, a gentrificação começa muito antes de los projetos, porque primeiro temos que desvalorizar para que o preço caia e para que se justifique uma ação violenta do Estado para fazer estes grandes projetos. Então, é claro, esta operação urbana que era o centro. Então, fizemos um workshop e uma rede de investigação com outros professores de outras universidades para fazer mapeio de los vazios. Então, por isso se chama em breve aqui. E este mapeio de los vazios é interessante porque se parece um pouco com a investigação que este professor ensinou ayer, de los vazios aqui, da região, não de los vazios, mas da propriedade. Estamos aí coletando dados
de todas as propriedades. Se não está público, nós entrevistamos as pessoas e falamos de quanto tempo está vazio e tal. ¿Por quê? Em Brasil, há uma regra para uma cobrança de imposto sobre os imóveis vazios, para que, pero não passa nada, claro que não passa. Então, nós estamos agora comprovando e construindo esta informação para depois poder fazer alguma coisa com isso. Dizer, tienes que cobrar imposto de aqui progresivo porque está vazio e é uma especulação. Então, hagamos nós. É uma. Então, aí neste centro, é centro da cidade, este polígono aí à direita, que está aqui, a prefeitura, a alcaldia, inventou em 2012 um projeto que se chamava Corredor Cultural. Vale. Então, nós estávamos aí. ¿Por qué un nuevo corredor cultural? ¿Qué comprendes de cultura? Estaban juntos con los movimientos sociales de esta región. Y en esta región, desde 2007, hay abajo de un viaducto un duelo de MCs de rapper, hip hop y tal, que las personas pobres de toda la región metropolitana están ahí viernes por la noche. Es una locura total. Pero é muito interessante, é um programa cultural e todo o Brasil sabe disso, é importante, pero estão aí peleando com a alcaldia porque não les dá luz, não les dá licença, a polícia chega, é uma loucura. Então, estamos muito involucrados com eles, uma parte de nossos investigadores. Incluso temos, vou dizer que quase a metade de nossos investigadores são advogados. Claro, porque... Pero temos advogados, economistas, sociólogos, geógrafos, urbanistas, arquitetos, artistas, pero advogados são mais aí, estão fazendo seu doutorado na escola de Direito. Então, aí está um mapa das pessoas pobres que frequentam este lugar. Então, em 2012, quando o Indisciplinar começou, foi a primeira coisa. Hicimos um evento que se chamava Activismo Urbano e invitamos os coletivos de arquitetura internacionais que nos interessavam, que eram próximos. Arquitetura expandida, que para mim, eu sempre digo isso, pero causa alguns problemas, é o melhor, que é de Bogotá. Outro, que é a Oficina Informal, também de Bogotá, que hicimos um mapeio e hicimos um fanzine junto com os movimentos de hip hop de aí. Outro que é a unidade móvel de sonido, porque há uma placa solar por arriba, construímos isto juntos aí em workshops, para que os chicos que estão atrás, que nunca vão estar em palco porque são pequenos, porque querem participar, mas não participam, este é um pequeno coche que eles utilizam com energia solar. Então, fizemos isto neste momento. Empezamos, vou passar rápido, não mostrei nada. Esta que passou em uma assinatura que eu tenho, que se chama Cartografias Emergentes, que é aberta para toda a universidade. Então, claro, os estudantes activistas normalmente estão aí, nessa disciplina. Estávamos programando fazer uma ação aí. E esta ação seria para dizer que o corredor cultural já existe. Não necessitava. Tendríamos cultura aí, porque cultura não é solamente os edifícios históricos, as pessoas ricas e os turistas. Cultura é muita coisa. Então, pero neste momento vieram as jornadas de junho, que é parecido com Eu Sou 132 aqui, com 15M, esta multitud em las calles. E aí nós surgiu a Assembleia Popular Horizontal por onde? Abaixo do viaduto, no centro, porque claro, as cidades têm seus lugares onde estão os movimentos e suas alcaldias também. E ajudávamos a organizar a Assembleia Popular, que era de los anarquistas. Então, são grupos diferentes. Ocupamos a Câmara, que é este território de los vereadores, de los diputados também por um tempo, e hicimos juntos, todos, muitos grupos, o que íamos fazer com a assinatura. Hicimos juntos. E aí foi uma grande festa que se chama a ocupação cultural. E depois desta grande ocupação, com aulas públicas, muitas intervenções, muitos espetáculos e tal, isto se tornou um dispositivo dessas lutas multitudinárias. Então, em todos os territórios onde teríamos problemas, todos os meses eles faziam isto. E
aí está uma tesina de uma orientanda que eu queria mostrar, ensinar, que está aqui comigo para cerrar, depois me vou ao final, que é uma maneira que estamos tentando fazer com que os textos sejam também interactivos. Então, Paula hice uma cartografia e hice conexões que aqui está de colores em seu sumário, dentre os movimentos, os equipamentos culturais, com linhas coloridas que vão durante todo este texto, e com muitos prints e muitas entrevistas por inbox. Então, tem esses prints de inbox e de fanpages, utilizando as redes. Com uma coisa que estamos fazendo, ao invés de fazermos entrevistas técnicas, científicas, estamos fazendo rodas de conversação aí com os movimentos em las calles, gravamos com vídeo, depois transcribimos e as pessoas interferem. Então, não é uma coisa, não, quero que saque isto que hablé, eu quero que ponga isto. Então, é uma produção coletiva com os movimentos e estão aí em anexo. Outra coisa, então, que isto vai se tornando uma cartografia hasta um pouco poética, sim. Outra coisa também é que há uma leyenda aqui, esta página é uma página de leyenda, que Paula disse, aqui é quando eu estou pensando. Então, de um gris claro. Aqui é quando é a roda de conversa. É um gris escuro, pero em itálico. Depois, então, é quando está com este gris por arriba, é quando é alguma coisa conceptual importante que vai tratar em seu último capítulo, que vai ser um capítulo de teoria e não somente de uma cartografia do que passou aí. E mapas também, hace mapas e uma grande linha do tempo que está dobrada junto com a tesina. Então, é uma maneira de fazer isso. Bueno, chicos, muitas coisas para falar, atlas, exposições colaborativas. Este projeto Mapping de Commons trabalhamos junto com Pablo de Soto, é nosso investigador também, um investigador importante deste tema. Temos um projeto que hacemos também aqui, estas leituras de rede para saber como as fanpages que trabalham. Este é um projeto nosso de mapeo da cultura em la ciudad, está na internet, temos um relatório gigante, temos as explicações de como trabalhamos coletivamente com a ciudad. Este é um mapeo aberto, pero conectado ao Facebook e ao CrowdMap, e hacemos, isto é interessante, só para encerrar, eu juro. Então, aqui hicimos entrarem nesta fanpage deste projeto e curtir tudo que tem que ver com cultura em la ciudad. Tudo. Incluso os movimentos multitudinários, os movimentos sociais culturais. Então, depois, fizemos uma leitura disso em um aplicativo. É muito claro como os movimentos, as calles e a cultura produzida não institucionalmente não tem conexão alguma com os equipamentos culturais do Estado e do poder. Então, é muito interessante analisar, não somente no território que passa, pero também nas redes podem dizer muitas coisas das relações de poder, e incluso de poner plata, porque, mira isso, antes habíamos hecho isto há mais tempo, que era a ciudad. Aqui é um contorno da região rica da ciudad, e aqui é um outro equipamento lejos da ciudad. Mira onde está a plata da lei de incentivo à cultura e as empresas que incentivam, solamente em la região rica. E aí estão as empresas que dizem o que é e o que não é cultura e onde vai estar no território. Aí está, bueno, depois eu vou mostrar, depois quem quer pode mostrar, está tudo aqui. E agora estamos ocupando o Conselho de Cultura, porque estávamos aí e somos conselheiras. Agora, de nossos investigadores é o presidente do conselho, porque ocupamos. E dizemos, não vamos estar solamente fora, vamos estar dentro do Estado, aí, disputando a narrativa deste território. E criamos, neste conselho, uma fanpage e uma conta de streaming, porque queremos que todos vejam que estão produzindo aí, que estão debatendo. Vou pular tudo isso e vou encerrar. São outras lutas que não tenho tempo de falar. Aí, esta empresa, é o último slide, ¿vale? Penúltimo. Esta empresa que eu disse que é a PBH Ativos, que é uma empresa para fazer a privatização da ciudad, de toda a ciudad. Criaram ela
pero já estamos junto com este grupo que se chama Auditoria Cidadana de la Deuda, que há em todo o mundo hoje, incluso o Varoufakis está involucrado aí na Europa e tal. Esta senhora, que é Maria Lúcia Fatorelli, é de Belo Horizonte, e ela estava junto com Rafael Correa, quando hice a auditoria de la deuda aí, e junto com Varoufakis em Grécia. E estamos junto com ele agora, fazendo um tipo de investigação que não há em auditoria de la deuda, que é territorial. Queremos mostrar, ensinar, e aqui estão os mapas. Que hicimos? Eles transferiram todos os terrenos de la alcaldía, estão tentando fazer um leilão, não sei, de los terrenos de la alcaldía, de los lotes. Então, ¿qué estamos haciendo? Tomamos estas direções e estamos poniendo em mapas. Aqui já em ArcGIS, estamos fazendo análise de preço de mercado e mostrando que eles, quanto vale e quanto a alcaldía está passando para o mercado, que são seus financiadores de campanha. Então, já estamos com uma denúncia deste tamanho pronta para ser. O juiz já parou um desses leilões e agora estamos continuando. Uma coisa que é importante de todos esses projetos que eu não tive tempo de ensinar aqui, hacemos páginas com links para todo, para as leis, para outros grupos, para todo, para as denúncias, outros blogs. Então, as pessoas, os periodistas podem acessar e saber o que está passando, incluso com fontes primárias. Bueno, agora estou fazendo uma cartografia em Espanha. Temos algumas publicações. Gracias.